Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 29 de janeiro, é destaque nesta edição aqui no Jornal de Blumenau. Polícia Civil prende em Camboriú suspeito de tentativa de roubo em Blumenau. BR-470 volta a ter interdição em Blumenau nesta sexta-feira. Lei garante aplicação de programa de educação para o cooperativismo e educação fiscal em escolas do município. Sommerfest começa agora à noite, com entrada gratuita e destaque para a cultura alemã. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Nos próximos dias o tempo segue com padrão típico de verão aqui em Blumenau e região. O calor e a umidade continuam elevados, com sol entre nuvens durante o dia e pancadas isoladas de chuva com trovoada entre a tarde e a noite. Há risco de chuva forte e temporais isolados, especialmente no fim do dia. As temperaturas permanecem altas, com máximas acima de 30 graus. Um homem de 27 anos foi preso hoje pela Polícia Civil, suspeito de envolvimento em uma tentativa de roubo registrada no bairro Itopava Norte, em Blumenau. Crime aconteceu no dia 18 de dezembro, quando os autores aguardavam a chegada da vítima em casa para anunciar o assalto. Mesmo sob grave ameaça e com disparos de arma de fogo, a vítima conseguiu fugir com o veículo. Após investigações, o suspeito foi localizado no bairro Tabuleiro, em Camboriú. Com ele, os policiais apreenderam uma balaclava e o veículo utilizado no crime. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. Atenção, motoristas que utilizam como rota BR-470 em Blumenau. Amanhã, sexta-feira, a rodovia terá interdição total por 1 hora no bairro Badenfurt. Entre 2 e 3 horas da tarde, a passagem de veículos será bloqueada nos 2 sentidos, próximo à empresa Altenburg. Segundo o DENIT, a interdição é necessária para avanço nas obras de duplicação do lote 3. Em caso de chuva, os serviços podem ser reagendados. Blumenau agora tem uma lei que cria o Programa de Cooperativismo, Educação Fiscal e Educação Financeira para crianças e adolescentes. A iniciativa tem como foco levar mais educação para crianças e jovens, trabalhando desde cedo temas como cooperação, sustentabilidade, cidadania e educação financeira. A proposta surgiu no Núcleo de Cooperativismo da CIB. A lei foi sancionada na última semana. A sanção ocorreu no gabinete do prefeito Egídio Ferrari e contou com a presença, além do autor da lei, vereador Bruno Cunha, com representantes do Núcleo de Cooperativas da CIB. A partir de agora, está garantido que Blumenau poderá ter programa de cooperativismo, educação fiscal e educação financeira para crianças e adolescentes. A assinatura dessa lei é um grande marco para as cooperativas de Blumenau. É um grande anseio que nós já tínhamos há muitos anos em levar a educação cooperativista, a educação financeira para as escolas, para as crianças e para os jovens, pois as cooperativas acreditam muito que é através da educação que nós vamos conseguir transformar as pessoas, conseguir transformar essa comunidade, transformar esse mundo num lugar melhor e mais justo. Então, é muito importante essa assinatura dessa lei para que nós realmente possamos entrar com uma intercooperação e levar a educação para as cooperativas, para as escolas e começar a implantar essa sementinha do cooperativismo na comunidade de Blumenau. A Praça do Empreendedor de Blumenau vai prolongar o atendimento amanhã, sexta-feira, até às 8 da noite,
para atender exclusivamente MEIs que precisam regularizar pendências ou solicitar enquadramento no CNPJ. Isso porque no sábado termina o prazo para a regularização do Simples Nacional junto à Receita Federal. Durante este mês, a Praça do Empreendedor realizou um mutirão de regularização que atendeu cerca de 500 empreendedores. Atenção consumidores, cuidado com golpes digitais e compras pela internet. Com o crescimento das compras online, aumentaram também os golpes digitais. O consumidor deve ficar atento a sites falsos, links enviados por mensagens e oferta muito abaixo do valor do mercado. É direito do consumidor receber informações claras sobre o vendedor, prazo de entrega e política de troca. Em compras feitas pela internet, telefone ou catálogo, existe o direito de arrependimento em 7 dias. Caso haja fraude, o consumidor pode exigir estorno do valor pago. Sempre desconfie e procure os canais oficiais. O consumidor consciente tem o seu direito respeitado. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, participa todas as quintas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. A Prefeitura de Blumenau divulgou que os sistemas digitais ficarão fora do ar nesse final de semana, entre 10 horas da noite de sexta-feira até as 6 horas da manhã da próxima segunda-feira para atualização tecnológica. Serviços como IPTU, Praça do Cidadão e agendamentos de saúde pelo aplicativo ficam indisponíveis. A orientação é para quem necessite de algum serviço digital se programar para não ser surpreendido. Começou agora há pouco a Sommerfest 2026 no Parque Vila Germânica. O evento segue até sábado a partir das 6 horas da tarde no Biergarten e no setor 4, com música típica, grupos folclóricos, chopp e gastronomia alemã. A entrada é gratuita. Os preços dos pratos variam de 10 a 120 reais. Já o chopp custa 17 reais. No sábado também será realizado o Sommer Festival, a partir das 6 horas da tarde no setor 2 da Vila Germânica, com show do grupo de pagode Menos é Mais. No Sommer Festival é cobrada a entrada. Os ingressos custam a partir de R$ 154 reais. Muito boa noite, Jorge. Aquele abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. Tá definido, viu, Jorge? Primeiro finalista do torneio de verão da cidade de Indaial. Ontem teve um jogo envolvendo o Timbó Futsal contra o Mariotão. Aliás, um baita jogo, uma grande partida. E o time do Timbó Futsal venceu o Mariotão pelo placar de 3-2. O Mariotão, que inclusive era um dos favoritos ao título ontem, então foi eliminado pela equipe do Timbó Futsal. Hoje à noite, daqui a pouquinho, inclusive, às 8 horas da noite, tem o segundo jogo das semifinais envolvendo Cachorrões, que sempre leva muita torcida, é um dos times mais tradicionais do torneio de verão de Indaial, contra a equipe da Barbearia Becker. Então hoje, 8 horas da noite, daqui a pouquinho, a segunda partida das semifinais do masculino federado, Cachorrões contra a Barbearia Becker. A equipe do Timbó Futsal fica de camarote, né? Acompanhando essa partida e aguardando o segundo finalista. A gente lembra que hoje, então, tem o segundo jogo da semifinal e a grande final marcada para sábado, 6 horas da tarde, no ginásio Sérgio Luiz Peters, onde a gente vai conhecer o campeão do torneio de verão da cidade de Indaial. Claro que muita expectativa, tanto para a partida de hoje, casa cheia, ontem já casa cheia também. Casa cheia hoje, não tem mais ingresso para vender para hoje, para a final também é a final. No sábado, às 6 horas da tarde, lá no ginásio Sérgio Luiz Peters. Jorge, 2 partidas, né?
encerram hoje a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Às 8 horas da noite, daqui a pouquinho, portanto, no Maião tem Mirassol e Vasco da Gama. O Vasco da Gama entra em campo hoje na primeira rodada. E às 9h30 no Engenhão tem Botafogo e Cruzeiro. Os jogos de ontem, da primeira rodada, Jorge, Atlético Mineiro e Palmeiras empataram em 2-2. No Beira-Rio, hein? O Atlético Paranaense bateu o Inter 1-0. Jogando no Couto Pereira, o Bragantino venceu o Curitiba por 1-0. No Barradão, o Vitória venceu o Remo, que fazia mais de 30 anos que não estava na Série A, mas começou mal o Remo, perdendo pelo placar de 2-0. No Maracanã, o Fluminense venceu o Grêmio por 2-1. De virada, na Vila Belmiro, o Bahia bateu o Corinthians 2-1. A Chapecoense meteu 4-2 no Santos ontem, jogando na Arena Condá. E de virada também no Morumbis, o São Paulo bateu o Flamengo pelo placar de 2-1. Então, só repetindo, primeira rodada completa, primeiros jogos ontem e 2 jogos hoje. Mirassol e Vasco às 8 horas e Botafogo e Cruzeiro às 9h30 da noite. A gente lembra que final de semana tem a Supercopa envolvendo Corinthians e Flamengo em Brasília, tem jogos dos campeonatos estaduais, mas nesse meio de semana destinado aí, dedicado aos jogos da primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aquele abraço, Jorge, a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir vamos falar sobre mobilidade elétrica e se vale a pena ou não investir em veículos elétricos. A gente volta já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades.
Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. A mobilidade elétrica vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Cada vez mais, né, a gente vê bicicleta elétrica, scooter, patinete e carros elétricos circulando nas ruas de todo o país. Mas vale a pena o investimento em mobilidade elétrica, em equipamentos elétricos? É sobre isso que eu converso agora com o engenheiro eletricista Jones Poffo. Jones, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Jorge, obrigado pelo convite e uma boa tarde também a toda a grande audiência aí do Jornal de Blumenau. Estamos aí, espero poder contribuir com informações relevantes. Jones, quando vale a pena investir em veículos elétricos, como scooter, patinete ou até mesmo carros elétricos? Bom, Jorge, eu costumo dizer que tem dois perfis de público, né, para esse segmento, que é a pessoa que está preocupada com a sustentabilidade, com uma qualidade melhor de ar, com cuidado futuro e tudo mais. Então essa pessoa ela vai comprar ou simplesmente porque gosta da tecnologia. Então essa pessoa vai adquirir um veículo elétrico, seja um automóvel ou qualquer outro de menor porte de mobilidade, com esse intuito. Mas a maioria das pessoas, que é o segundo público, eles visam custo-benefício, visam economia. Então, por exemplo, no carro elétrico, vai fazer a conta do se vale a pena ou não, quanto que custa o investimento do veículo e quanto que vai economizar em combustível, para decidir se adquire ou não algum veículo da mobilidade elétrica. Bom, além da sustentabilidade, falando em carro elétrico, né, a economia é muito grande, né, se comparado a um carro a combustão. Hoje, o custo de você carregar uma bateria é bem menor do que você encher um tanque de combustível, né, Jones? Exatamente, Jorge. Se a gente for fazer uma conta aí de um veículo a combustão, veículo de médio porte, popular, baixa cilindragem, a gente está falando aí um tanque de 50 litros, aproximadamente 300 e poucos, aí vamos lá, R$350 para encher um tanque. Um carro desse faz uma autonomia aí aproximada de uns 600 km. Se a gente for comparar com um carro de mesmo porte elétrico, a autonomia fica em torno de 300 e poucos quilômetros, ou seja, metade do combustão, e o custo médio para abastecer um carro desse numa residência, pagando a tarifa da concessionária normal, vai ficar em torno de uns R$40 mais ou menos por recarga. Então, se a gente fizer duas recargas para empatar a autonomia, né, para fazer os mesmos 600 e poucos quilômetros de combustão, aí a gente está comparando R$80 com R$350. Então, numa conta simples, a gente vai chegar aí em 4 a 5 vezes mais barato rodar com um veículo elétrico. Isso pagando a energia. Agora, se tiver um sistema solar, por exemplo, instalado na residência, então essa economia é bem maior ainda. Sem contar, né, o baixo custo de manutenção de um veículo elétrico comparado com um veículo a combustão. Exatamente. O veículo elétrico, eles são mecanicamente muito simples, né? E nas revisões é feito normalmente uma geral na eletrônica. A eletrônica dele sim é muito importante, da transferência, controle de carga da bateria, carregamento e tudo mais, transferir, né, e transformar essa energia pro motor elétrico. Mas de manutenção mecânica mesmo, motor elétrico, se fizer uma associação aí com os motores da indústria, tem motores da indústria que estão há 20 anos ligados sem qualquer tipo de
interferência ou manutenção. Então a gente está falando de peças de desgaste, né? Embreagem, freio, amortecedor, pneu, e mecânica mesmo praticamente não tem no veículo elétrico. Além dos carros elétricos, né, a mobilidade elétrica chama muita atenção por causa de scooters e outros veículos elétricos individuais que vêm cada vez mais ganhando as ruas da cidade. Isso também traz toda uma outra questão, que é a recarga dessas baterias, né? Como é que a gente prepara a nossa residência, por exemplo, né, para fazer a recarga de baterias, as menores de bicicletas, scooter, ou mesmo até as maiores, né, para quem tem um carro elétrico em casa e quer recarregar. Isso dá muito trabalho, é muito difícil adaptar uma residência para receber esses veículos e fazer a recarga? Jorge, difícil não é. É simples, só que tem que tomar os devidos cuidados para não ter acidente elétrico. Aí falando do ponto de vista não da própria bateria, né, mas da instalação da própria residência ou local que está carregando. Então, se a gente estiver falando de um veículo elétrico, ele tem uma potência, até para ficar fácil de comparar, ele tem uma potência muito parecida com o chuveiro elétrico dos mais modernos, né? Então, em torno aí de 7 a 9 kW é uma potência de carregamento de um veículo elétrico. E a gente não pode ligar um chuveiro elétrico em qualquer tomada para fazer uma recarga. Então, a mesma coisa com um carregador de veículo elétrico. Você tem que verificar a instalação elétrica, normalmente contratar um eletricista aí que tenha habilidade e tenha conhecimento para verificar a instalação como um todo, porque não é também somente a tomada ou o circuito onde vai fazer o carregamento. Você tem que ver lá na entrada da residência se o cabo da residência está dimensionado, proteção e tudo mais. Então difícil não é só realmente tomar os cuidados que não vai ter problema nenhum. Da mesma forma, veículos de menor porte, como scooters e patinetes, só que daí numa potência menor. Então, o cuidado é exatamente o mesmo, só que adequado à sua carga de carregamento. A gente já falou aqui sobre carros elétricos, na economia, a base é cerca de R$40 por carga, né, de uma bateria. As scooters, bicicleta, então isso cai muito mais ainda. Aí o cidadão começa a comparar isso com o transporte coletivo, com o motorista de aplicativo, com o que ele gasta, e acaba colocando no papel e vê que vale a pena, né, fazer um investimento como esse, né? Exato. Tá muito ligado também ao perfil de utilização do veículo elétrico, né? Para quem tem um uso mais urbano, que vai sair da residência de manhã, vai circular pela cidade ou em trajetos curtos e no final do dia volta para a residência, então esse é um perfil ótimo para esse tipo de veículo, né? Para quem normalmente faz viagens mais longas, então tem algumas outras atenções que devem ser tomadas, que é justamente essa recarga durante o deslocamento. Mas para uso urbano é fantástico, sim. Quem já tem equipamento elétrico de mobilidade, quais os cuidados devem ter? Quais atenções devem ter com a questão de recarga, de baterias, né? Afinal, a gente já viu muitas notícias, muitos vídeos mostrando baterias, por exemplo, pegando fogo. Quais são os principais cuidados que nós temos que ter nesse caso? Bom, já falamos dos cuidados aí de onde colocar para carregar, né? Então esse é um dos principais. E o outro é ficar atento nas características dessa recarga. Então, se você observar algum aquecimento fora do comum durante a recarga, ou no próprio carregador, ou na própria bateria, falando de uma scooter, que normalmente você tira a bateria para fazer a recarga, né? Ou o carregamento aconteceu muito rápido, ou muito mais lento do que o normal. Então, qualquer coisa que fuja da normalidade, preste atenção a esse detalhe e daí procure a sua concessionária, enfim, seu revendedor, assistência técnica para dar uma olhada nisso. O principal ponto de causa de acidente em recarga de baterias é no dano físico dela. Quando a bateria sofre algum impacto, por exemplo, o veículo sofreu um acidente de trânsito e pode ter danificado, ou bateu no fundo numa estrada ruim, alguma coisa assim, nos veículos de menor porte a bateria caiu, ou o piloto levou uma queda com patinete e tal,
carcaça, né, o invólucro da bateria foi danificado, isso é um grande ponto de atenção que deve ser verificado e deve ser feito a manutenção desse equipamento. Esse é o principal dos principais cuidados que tem que ter na recarga. Então, atento a todas as características durante essa recarga e integridade física dela. E, lógico, as manutenções aí na assistência técnica conforme recomendado por cada um dos fabricantes. Tem 2 pontos muito importantes. O primeiro é durabilidade de bateria. E uma pergunta que eu tenho em particular para te fazer. Não há perigo de vício dessas baterias? Bateria de vício de baterias, a exemplo dos nossos aparelhos celulares também, isso é normal, é da característica da bateria. Quanto mais recargas tu faz ao longo da vida, menos capacidade ela vai ter de armazenar essa energia. E quando a gente fala em vida útil da bateria, não é que essa bateria daqui a, vamos supor, o fabricante disse, a minha bateria tem uma vida útil de 10 anos. Não quer dizer que vai chegar daqui a 10 anos e vai jogar essa bateria fora. É que daqui a 10 anos foi considerado que a vida útil dessa bateria chegou ao fim. Por exemplo, ela pode estar com 70% ou 60% da capacidade de carga original dela. Então, se essa expressão, né, a bateria ficou viciada, for essa, né, então lá depois da vida útil dela, ela estaria viciada, que não é exatamente essa expressão, mas ela estaria com uma capacidade aí de 60%, 70% da capacidade original. E ela não precisa necessariamente ser descartada, ela pode continuar sendo usada com uma autonomia menor. Certo. E com o crescimento, né, da procura por esses tipos de veículos elétricos para a mobilidade, não há perigo de a gente ter problemas com o abastecimento de energia elétrica devido a um possível aumento de procura por isso? Bom, a frota de veículos elétricos ela vem aumentando exponencialmente, né? Os fabricantes aí, concessionários, vão batendo recorde ano após ano, e uma tendência, falando de Brasil aqui, é que continue nessa crescente por mais um bom período até chegar numa faixa de estabilização, que não vai mais vender, mas ela chega a um ponto que ela estabiliza. E a falta de infraestrutura, ela já é uma realidade, né? Para quem usa o veículo numa viagem longa, rodovias e tudo mais, embora existam os chamados eletrocentros, que são as estações de recarga, mas eles já estão em número insuficiente. Então, corre o risco de chegar numa viagem, você, mesmo sabendo que tal local tem um ponto para você fazer a recarga, mas chega lá, os carregadores estão ocupados. Aí você tem que esperar talvez meia hora, 1 hora ou mais para o veículo liberar, e aí sim você começar o seu carregamento num tempo similar a esse. Então, hoje já existe essa carência aí na infraestrutura. E, logicamente, se aumentar cada vez mais, como está aumentando o número de veículos e a infraestrutura não aumentar na mesma velocidade, o problema só tende a agravar. Principalmente da geração de energia, né? O problema da geração de energia e do consumo de energia, daí é uma outra ótica ainda, né? Sobre a gente vai existir energia disponível caso os números dos veículos elétricos atinjam o que foi projetado aí em torno de 10, 12, 15% da frota atual de combustão. Hoje é bem menos do que 1%. Sim. Então existem muitos estudos com relação a isso, muitos artigos escritos e publicados aí, que realmente, se um lado, que é o veículo elétrico e com seu carregamento, crescer muito, talvez num futuro um pouco distante aí, as concessionárias tenham um sério problema em atender com energia elétrica todos os carregamentos. Jones Poffo, muito obrigado pela tua participação e os esclarecimentos para a nossa audiência sobre essa questão da mobilidade elétrica. Eu que agradeço, obrigado pela participação. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave.
Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.